Olá pessoal, o Irã e a Síria dão demonstrações de que países hoje que são considerados ameaça pela indústria da arma podem ser vistos como países. Tanto o Irã como a Síria respeitaram um acordo com a ONU e destruíram as armas de destruição em massa ou a possibilidade de fabricar armas de destruição em massa. No caso, no Irã, desativaram usinas capazes de fabricar bombas atômicas, e na Síria, eu não sei se vocês se lembram, a ONU destruiu as armas químicas. Apareceu até vídeos na internet e você pode, sei lá, buscar e talvez você encontre. Fugindo um pouco do assunto, como exemplo, uma reportagem do jornal da Globo utilizou os famosos Credit Default Swap como exemplo para demonstrar que o mercado não confia no Brasil. Quer dizer, os investidores estão investindo nesse Credit Default Swap porque investir nesses créditos significa apostar contra o Brasil, porque o crédito é tipo um seguro. Talvez isso não tenha uma conexão direta, mas com certeza tem uma conexão indireta, porque o jornal não se deu ao trabalho de explicar o que são os Credit Default Swap, e eu acho que nem vai se dar o trabalho, porque eles foram criados justamente para atuar contra as ações do banco durante a crise que se avizinhava antes de 2008. E essa atitude tem muito a ver com o Bitcoin. E tudo isso está relacionado, certo? O Bitcoin, os Credit Default Swap e os acordos do Irã e da Síria. Porque o Bitcoin simboliza, não por ser uma plataforma misteriosa, porque o Bitcoin é open source, então você pode ver os códigos e saber o que está escrito lá. Só que nem todo mundo tem conhecimento para saber programar certo? Para saber o que está escrito, porque é uma linguagem de programação escrita em C, eu acho, C++, assim como Linux. Só que no caso do Linux, você tem muitas pessoas que não são só pessoas, são governos, são instituições, são grandes empresas que olham para o Linux e não conseguem ver nada de errado com ele. No Bitcoin não tem nada parecido com isso. O Bitcoin é tipo é algo que foi criado e para ficar na dark web, sabe? Então esse é o ponto em que eu quero chegar, certo? O Bitcoin, ele é open source, mas ninguém está falando quais são os detalhes técnicos. Eles só falam nos detalhes mais de economia e sabe? Ninguém falou muito o que tem escrito no código, o que é que ele faz exatamente para transferir, para usar o sistema de transferência de informações, no caso, porque Bitcoin é dinheiro, mas é informações. Em resumo, o Bitcoin, assim como uma atitude de ir à guerra que existia no passado nos Estados Unidos, né? O que existia antes do Credit Default Swap e com o Credit Default Swap, tudo isso era um sistema baseado na confiança, certo? Então, eles confiavam que alguém iria cumprir o acordo, que o sistema era bom, sabe? Eles confiam que o Bitcoin é um bom sistema, eles não têm nenhuma intenção de esclarecer o sistema
se aprofundar no sistema, detalhes técnicos e entre outras coisas. Pelo menos até agora eu não encontrei nenhum PDF que falasse, que destrinçasse o código-fonte do Bitcoin. Então, quando o presidente Obama fez aquele acordo com o Irã e antes disso houve todo aquele acordo com a Síria para destruir as armas químicas, nada disso foi baseado em acordo de confiança, certo? Como o Obama falou no caso do Irã, é um acordo baseado em mecanismos verificáveis. Então, significa que você pode confiar, mas você não precisa só confiar e nem deve só confiar, certo? Você tem que contar com alguns mecanismos que dão segurança jurídica para um país ou uma empresa ser punido por isso. Então há muito movimento em direção ao fortalecimento da confiança, sabe? Eles não querem esses mecanismos de verificação que garantem a confiabilidade de qualquer acordo ou de qualquer transferência de recursos ou de informações. Eles querem que fiquem na confiança, certo? Porque eles são baseados na confiança. Isso aconteceu muito na eleição. A Marina Silva, durante a eleição, falava que ia contratar pessoas da confiança dela. Então, a Aécio falava a mesma coisa. E não se tratava disso. Se tratava de criar mecanismos que asseguram a saúde financeira, o combate à corrupção, ou o que quer que seja. Certo? A confiança é irrelevante. Ela contrata alguém de confiança e descobre que essa pessoa é corrupto, fez alguma coisa ilícita, e ela alega ter confiança e nada é investigado sobre ele. Então eu acho que isso é algo que é muito preocupante. Uma reportagem falando sobre o governo britânico, de que o primeiro-ministro David Cameron fazia os imigrantes utilizar uma pulseirinha mesmo, física, nos braços, para identificar quem merece ter os benefícios de um imigrante e quem não merece ter os benefícios de um imigrante. Só que nesse caso rolou uma polêmica, porque era um procedimento parecido com o que os nazistas usavam para identificar os judeus, e não tinha necessidade nenhuma disso. É claro que existe o fato dele querer economizar e evitar que algumas pessoas tomem o benefício sem ter o benefício. Mas ele poderia ter usado impressões digitais, certo? A Venezuela é um país muito mais pobre do que a Inglaterra e fez isso para as pessoas adquirirem alimento, sabe? E David Cameron não fez isso por quê? Então, é algo para se pensar. E uma pessoa com uma pulseirinha no braço, todos saberiam que aquela pessoa é um imigrante que veio da Síria ou de qualquer outro país, e seria muito mais fácil para os xenófobos agredirem ela, certo? Demonstrarem seu preconceito, porque eles não precisariam adivinhar, bastava só olhar no braço e ver que ele tinha uma pulseirinha. Então é todo um modelo que precisa ser direcionado ao modelo de mecanismos verificáveis, certo? Nós precisamos ter essa ideia de abandonar a história de confiança, sabe? Você não pode obrigar ninguém a confiar em alguém que ela não conheça. É por isso que existem leis e é por isso que existem instituições. Eles garantem a civilização como é hoje. Então, eu acho que esse vídeo foi além do que o que normalmente eu gravo, mas eu espero que tenha tido bastante conteúdo. Eu espero que vocês assistam os próximos vídeos, que vou continuar postando vídeos, e até a próxima. Tchau!